Adiado o julgamento de ex-policial militar acusado de participar da chacina de 8 torcedores do Corinthians em 2015. Justiça proíbe Universidade Federal do Paraná de dividir em 2 semestres vagas do processo seletivo de 2019. Na prática, os candidatos passaram a disputar apenas metade das vagas entre si, em vez do total. PGR defende diálogo sobre causa indígena em encontro em Brasília. A Constituição assegura aos povos indígenas, como minorias dessa terra, não apenas o direito a usufruir um território, mas o direito à diversidade, à própria dignidade, à sua identidade. Dinheiro velho. Estabelecimento comercial pode ou não recusar uma nota com avaria? Ela pode parecer uma nota falsa e, não tendo a expertise de diferenciá-las, é possível a recusa. Olá, boa noite. Boa noite para você. A Justiça adiou o julgamento do ex-policial militar Rodney Dias dos Santos, acusado de participar da chacina que deixou 8 corintianos mortos a tiros na sede da torcida organizada Pavilhão 9, na zona oeste de São Paulo, em 2015. Repórter Carla Lucena, ao vivo, tem os detalhes. Oi, Carla. Boa noite. Olá, William. Boa noite para você. Boa noite a todos. E olha só, o julgamento ele foi adiado porque algumas testemunhas não compareceram. Segundo informações da assessoria de imprensa do Tribunal de Justiça, o júri que começaria hoje pela manhã, ele foi adiado e remarcado para o dia 25 de março. O local vai ser o mesmo, o Fórum Criminal da Barra Funda. A decisão de adiar esse júri foi da juíza que acompanha o caso. Ela atendeu aí um pedido da defesa que faz questão que essas testemunhas que não compareceram hoje sejam ouvidas. Ao todo, 8 testemunhas foram indicadas pela acusação e também pela defesa. E como é que vai ser esse júri? 7 jurados vão decidir se absolvem ou condenam Rodney Dias. O ex-policial militar, ele diz que é inocente e nega ter participado da execução dos 8 torcedores corintianos, que aconteceu durante um churrasco de confraternização em 2015 na sede da Pavilhão, ou seja, a sede aí da torcida organizada dos corintianos. Vamos aguardar então essa nova data e agora segue com vocês aí no estúdio. Obrigada, Carla. E a Justiça proibiu a Universidade Federal do Paraná de fracionar antes do resultado final a oferta de vagas e de divulgar o resultado do processo seletivo de 2019. Segundo o documento encaminhado ao Ministério Público Federal pela reitoria da universidade, nesse ano os candidatos passaram a ser obrigados a optar no momento da inscrição por um dos 2 semestres de entrada. Com isso, no curso de medicina, por exemplo, as 150 vagas passaram a ser ofertadas de forma fracionada, 75 em cada turma. Na prática, os candidatos passaram a disputar apenas metade das vagas entre si, em vez do total. A universidade alegou a necessidade de uniformizar o concurso e otimizar os procedimentos administrativos necessários para o ingresso dos calouros diante do prazo entre o resultado final do Enem e o início das aulas. O MPF entende que a decisão da universidade acabou criando um critério de sorte ou azar, prejudicando assim os candidatos. A juíza Ana Helena Mota Lima Vale, do Tribunal de Justiça do Rio, aceitou denúncia do Ministério Público contra o ex-prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, o ex-secretário municipal de saúde, Hans Doma, e outras 5 pessoas por suspeita de fraude em licitação em 2013. A juíza também determinou o bloqueio de bens no valor de até R$ 7.430.000 dos denunciados. Segundo a denúncia do Ministério Público, houve conluio entre todos os denunciados para que empresas ganhassem uma licitação no valor de 8 milhões. A juíza também decidiu que os denunciados mantenham seus endereços atualizados nos autos e não se ausentem do país sem autorização da Justiça, pedido que deverá ser requerido com, no mínimo, 2 meses de antecedência. Eduardo Paes disse que o MP já havia movido uma ação de improbidade sobre esse tema e a Justiça deu ganho de causa à Prefeitura. Você sabe que são células inadequadas à circulação? Aquelas que nem o comércio nem o consumidor gostam de aceitar? O vídeo, gravado há 4 meses, mostra a confusão. Vocês estão vendo minha nota aqui, ó? Tá dizendo que minha nota é velha. Então ele falou que não vai passar minhas compras, tá? Minhas compras tá aqui,
Tá passado aqui, ó. Jairo ficou indignado e constrangido. Além do vídeo que publicou nas redes sociais, ele também registrou o caso num site de reclamação. E eu fiz uma reclamação num site, né? E infelizmente não aceitaram mesmo minha nota e eu não pude fazer nada, simplesmente virei as costas e tive de ir embora. Assim como Jairo, na hora das compras, muita gente não abre mão de pagar em dinheiro. E é aí que pode começar a confusão. Por ser uma relação de comércio com base na lei, uma nota pode ser recusada diante da suspeita de ser falsa ou por estar gasta, rabiscada ou rasgada. O fornecedor ou o consumidor podem suspeitar da validade da nota, até mesmo porque uma nota gasta, ela pode parecer uma nota falsa e não tendo a expertise de diferenciá-las, é possível a recusa. O consumidor também pode recusar uma nota velha ou danificada como troco. Pode ser recusada, seja pelo fornecedor, seja pelo consumidor, garantindo-lhes o direito de se resguardar de alguma fraude que a nota possa apresentar. Mesmo não sendo aceito, o dinheiro não perde o valor. A recomendação do Banco Central é trocar a cédula danificada por outra em qualquer agência bancária. Essa cédula deve ser encaminhada a uma instituição financeira que vai encaminhar ao Banco Central para ela ser destruída. Essa cédula que eu estou falando apenas cédulas desgastadas, riscadas, sujas e que na realidade já teve o tempo de vida útil dela já passou. Esse dinheiro danificado é destruído e reposto pelo Banco Central, um processo caro que é pago por todos os brasileiros. Por isso, é importante preservar as notas. A gente sempre recomenda que as pessoas tenham cuidado com as cédulas, porque as cédulas, para fazer cédulas, fazer o dinheiro, custa dinheiro dos nossos impostos. Então as pessoas devem ter cuidado da cédula, porque é como se fosse um patrimônio nosso. Sim, por lei, células, como foi citado agora, são consideradas um patrimônio da União. Por isso, quem for flagrado rasgando ou rabiscando o dinheiro pode ser preso e cumprir pena de 6 meses a 3 anos de detenção. No próximo bloco, como certas profissões dependem do trabalho dos cartórios. Divino é corretor de imóveis há 36 anos e bate ponto no cartório quase todo dia. O contrato de trabalho por prazo determinado está previsto na CLT e é aquele com período de início e fim já combinado entre patrão e trabalhador. Esse tipo de contrato pode ser prorrogado desde que não ultrapasse o limite de 2 anos. Começar a trabalhar sabendo a data do fim do contrato. Esta é uma das características do modelo de contratação por prazo determinado. É onde nós podemos ver se vamos identificar realmente com o trabalho, mostrar nossas habilidades, aprender as coisas novas. Celebrado diretamente entre o trabalhador e o empregado, o contrato por tempo determinado é permitido em 3 situações: serviços com prazo determinado, atividades transitórias e contratos de experiência, que são o tipo mais comum deste modo de contratação. É o caso de Matheus, que há 70 dias está no setor de produção desta empresa aqui do Polo Industrial de Camaçari. Estou aprendendo coisas novas, no meu caso, principalmente que eu nunca tinha atuado na área de produção, então está sendo algo que está me crescendo como pessoa e como profissional também. O gestor de Matheus, que já esteve na mesma posição, explica a importância deste período. O período de experiência é um período, sobretudo, de adaptação, não só do funcionário para a empresa, mas da empresa para o funcionário, né? Então, para mim, a grande mágica do período de experiência é você saber se você vai se adequar àquilo ou não. O prazo máximo de um contrato de experiência é de 90 dias. Salvo esta situação, os contratos por tempo determinado podem durar até 2 anos. A lei diz que ele pode ser prorrogado uma única vez. Se for prorrogado mais de uma vez, ele é reconduzido, ele se transforma em determinado. Fora isso também, a lei diz que você tem de aguardar 6 meses para a sucessão de contratos por prazo determinado. Caso haja rescisão antecipada, as partes podem arcar com o pagamento de indenização. No caso do empregado, se ele for dispensado antes do prazo ajustado de maneira imotivada, ele tem direito de receber metade dos salários que ele receberia até o final do contrato a título de indenização, e o empregador o equivalente ao prejuízo que o empregado lhe causou, desde que esse valor da indenização não seja maior do que
aquilo que o empregado receberia se a situação fosse inversa. Nesse tipo de relação trabalhista, não há incidência de aviso prévio e multa de 40% do FGTS, pois a data do fim do contrato já está definida. Mas pode haver exceções. A não ser que é possível que nesses contratos se estabeleça uma cláusula chamada cláusula assecuratória do direito recíproco de rescisão antecipada. Tudo está na lei. Se essa cláusula existir no contrato por prazo determinado e houver o interesse de alguma das partes fazer valer na prática a incidência dessa cláusula contratual, aí a rescisão do contrato ela é feita com observância das regras dos contratos em geral por prazo indeterminado. Para o presidente em exercício da FEComércio, este tipo de contrato vale uma chance no mercado. Para o empregado, porque ele tem uma porta aberta, muitas vezes está desempregado, vai lá, faz um contrato por prazo determinado e se ele desenvolve direitinho as suas funções, o empregador tende a efetivá-lo. Todas as pessoas que vêm para uma empresa, elas estão atrás dessa oportunidade. Nos últimos dias, o Jornal da Justiça mostrou o funcionamento e a importância dos cartórios no Brasil. Você acompanhou também que alguns procedimentos ficaram menos burocráticos e mais rápidos. Hoje veja como certas profissões dependem do trabalho dos cartórios e ainda o que é preciso fazer para se tornar um tabelião. Divino é corretor de imóveis há 36 anos e bate ponto no cartório quase todo dia. Os cartórios precisamos dele em todos os segmentos, né? A partir de um sinal de negócio, a gente faz um reconhecimento de firma sobre um contrato preparado entre as partes, comprador e vendedor. E o corretor, né, ele precisa desse reconhecimento de firma para dar legalidade ao documento. Nesse ponto, a gente precisa do cartório. A partir daí, nós precisamos do cartório para lavrar a escritura e também o registro do imóvel, né? Que a fase final é o registro do imóvel, para que o proprietário, o novo comprador, fique tranquilo com toda a documentação em mãos. Os cartórios são administrados por um tabelião ou registrador. Não importa qual desses nomes, quem assume uma dessas funções tem uma responsabilidade tanto. As atribuições de notários e registradores dos cartórios extrajudiciais são de tabelionatos de notas. Os tabeliões de notas, eles fazem autenticação de cópias, reconhecimento de assinaturas, reconhecimento de firma, procurações, atas notariais, escrituras declaratórias e negociais, testamentos. Além do tabelião de notas, nós temos os tabeliães de protesto, que vão propriamente intimar devedores de títulos de dívida para que os devedores saibam que os seus credores estão irresignados, insatisfeitos com o não pagamento pontual de determinado crédito. Temos também registradores de imóveis, registradores civis das pessoas jurídicas, registradores de títulos e documentos, registradores de distribuição. Manuel atua na carreira há 27 anos. Já foi tabelião e agora é registrador. Ele explica qual a diferença entre as duas funções. O tabelião de notas, ele é um conselheiro das partes. Então, qualquer atividade privada, de interesse do particular, ele, sem necessidade de advogado, ele poderá se dirigir a um tabelionato de notas e procurar o tabelião que ele vai orientar como deve ser realizado o negócio que determinada pessoa esteja pretendendo. Já o registrador, ele não atua nessa orientação. Então, nós atuamos após a prática do ato notarial, aí a gente atua na fiscalização do que a gente chama de qualificação registral, tá? Que a gente vai verificar se o ato notarial, às vezes até atos judiciais, mas sem entrar no mérito nesse caso, e instrumentos particulares estão em conformidade com a legislação. Para ocupar qualquer uma dessas funções, o caminho é longo. O concurso público é o único meio para chegar lá. Aí está a confusão que muita gente faz ao achar que esses profissionais são servidores públicos. E são eles, os tabeliões, que administram todo o cartório, pagam os funcionários que são contratados no regime CLT e deixam todas as contas em dia, como água e luz. O cartório ele é regido de uma forma privada, né? Então, todos os funcionários são contratados pelo tabelião, pelo oficial, eles são pela CLT, né? E ele nomeia os que ele quiserem. Somente o próprio oficial ou
tabelião que é concursado, somente ele, né? Ele entra através de um concurso, mas os funcionários dele, aí é ele mesmo que escolhe, que nomeia, que demite a hora que quiser e tudo mais. Quem deseja ingressar nessa carreira precisa se preparar para um concurso bastante concorrido e criterioso. É necessário que a pessoa seja bacharela em Direito, é um dos requisitos para o concurso de provimento, mas existe exceção. É necessário que seja maior de 21 anos, que tenha capacidade civil. As etapas do concurso é assim como qualquer outro concurso. Então, o tribunal designa, nomeia uma banca examinadora e essa banca examinadora vai se reunir, vai dizer quais as matérias que são necessárias, enfim. E começa com a prova preambular, que é objetiva, passa por provas subjetivas, prova de títulos, investigação social e prova oral. No próximo bloco, o PGR defende diálogo sobre causa indígena em encontro em Brasília. A Constituição assegura aos povos indígenas, como minorias dessa terra, não apenas o direito a usufruir um território, mas o direito à diversidade, à própria dignidade. As questões indígenas sempre estiveram na pauta de discussões do Ministério Público Federal. Hoje, o MPF promoveu em Brasília o encontro Perspectivas dos Direitos Constitucionais Indígenas. Durante 30 anos, o povo indígena Chucuru de Urubá lutou para demarcar seu território no estado de Pernambuco. Mas mesmo tendo conquistado uma vitória histórica sobre o governo brasileiro na Corte Interamericana de Direitos Humanos, para eles, a cada dia que passa, o direito dos povos indígenas está mais restrito. Então, a partir do momento que os próprios indígenas, meus parentes, estão sofrendo, nós não temos sossego. Por quê? Porque nós vamos estar sempre lutando para que o direito seja de todos e para todos. E para discutir sobre as garantias dos povos originários, o Ministério Público Federal promoveu um diálogo que reuniu representantes do MPF, do Poder Executivo, da sociedade civil e especialistas. O direito à terra e a questão das demarcações foram os temas centrais do encontro. Os palestrantes lembraram, essa garantia está prevista na Constituição Federal. A Constituição assegura aos povos indígenas, como minorias dessa terra, não apenas o direito a usufruir um território, mas o direito à diversidade, à própria dignidade, à sua identidade, à língua própria, a manter a sua cultura e a manter as suas tradições. Muitos povos veem como temerosa a transferência da atribuição de demarcação de terras indígenas da FUNAI para o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Um conselho interministerial que deve reunir as pastas da Agricultura, Defesa, Meio Ambiente, Direitos Humanos e Gabinete de Segurança Institucional deve ser criado para tratar do assunto e passará a fazer a identificação, a delimitação e a demarcação de terras indígenas. No entendimento das lideranças indígenas, isso é uma grave violação dos direitos humanos, tendo em vista que é um ministério que trata dos interesses do agronegócio. Não há possibilidade constitucional de paralisar as demarcações ou regredir nas que já foram demarcadas. Durante o evento, a ministra Damares Alves, do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, que passou a gerir a Fundação Nacional do Índio, a FUNAI, garantiu seu compromisso com os povos indígenas. E eu aqui reafirmo meu compromisso e meu amor com os povos indígenas. E aqui reafirmo que as políticas públicas que este Ministério vai apresentar para o Brasil, além de estarem baseadas no direito, na Constituição, elas estarão movidas de grande paixão. O georreferenciamento, que é um mapeamento de um imóvel rural, só é obrigatório nos casos de alteração no registro. A decisão do Superior Tribunal de Justiça. O mapeamento preciso da área e posição geográfica de uma propriedade rural é chamada de georreferenciamento. Desde 2001, ele é obrigatório nos casos de regularização registral de imóveis rurais, como a compra, venda, partilha de herança ou uso capião.
Não é possível existir duas propriedades, uma superposta à outra. É como se fosse uma certidão de nascimento, como se fosse um CPF, ele é único. Ou seja, aquilo dá segurança ao proprietário, dá segurança aos vizinhos de que aquela propriedade existe e está localizada precisamente naqueles pontos demarcados. No Mato Grosso, o dono de uma chácara recorreu à justiça porque um vizinho invadiu a propriedade dele, ao extrapolar e avançar com o muro que dividia as chácaras. Na primeira instância, o juiz atendeu aos pedidos e determinou a manutenção de posse da área e o retorno da divisa para o lugar antigo do muro. A decisão foi confirmada pelo Tribunal Estadual, mas o dono da outra chácara recorreu ao STJ e pediu que fosse apresentado ao processo o georreferenciamento da área. No recurso apresentado, o recorrente afirmava que o georreferenciamento é indispensável para a ação possessória sobre o imóvel rural e dizia ainda que a não apresentação do mapeamento implicaria a extinção do processo. Mas o relator da ação, ministro Vilas Boas Cueva, afirmou que o georreferenciamento é indispensável somente em processos judiciais que venham alterar o registro imobiliário, o que não é o caso. Já que não houve nenhuma transferência de propriedade, o que é necessário é, através das provas documentais, das provas testemunhais, das provas físicas, verificar onde estava de fato as cercas que foram retiradas. O relator negou o provimento ao recurso especial e confirmou a decisão que determinou o retorno do muro. Vamos ficar por dentro das últimas notícias. É hora do Giro na Rede. Repórter Fernanda Porto, quem está hoje na redação do Jornal da Justiça e vai nos atualizar sobre as últimas notícias. Boa noite, Fernanda. Boa noite, William. Boa noite, Érica. Boa noite para você que está em casa. Para te contar quais são as últimas da rede, eu começo com a notícia que o Ministério Público Federal arquivou o processo de investigação sobre a morte do ministro do STF, Teori Zavascki, que era relator dos processos da Operação Lava Jato. O MPF constatou que os laudos da perícia e o inquérito policial provam que o caso trata de um acidente e não tem indícios de crime. Durante a investigação, mais de 40 pessoas prestaram depoimentos, além das perícias técnicas para apurar o que causou a queda do avião. O acidente que vitimou o ministro do STF, Teori Zavascki, ocorreu em janeiro de 2017 por causa de uma pane na aeronave. Além do ministro, outras 4 pessoas morreram. A Justiça negou recurso do ex-tesoureiro do PT, Delúbio Soares, contra a condenação na Operação Lava Jato. A defesa entrou com pedido de habeas corpus, alegando que fosse reconhecida que a 13ª Vara Federal de Curitiba não tinha competência para julgar o caso. Delúbio foi condenado a 6 anos de prisão por lavagem de dinheiro. Ele está preso desde maio do ano passado, quando foi decretada a prisão preventiva. E em São Paulo, o Ministério Público Federal manifestou que o valor da multa a ser aplicada ao Ministério da Saúde por atraso na entrega de medicamentos para tratamento de esclerose múltipla deve ser dobrada. O entendimento é em razão das recorrentes ordens judiciais para que a Secretaria de Saúde de São Paulo cumpra o compromisso de fornecer os remédios para mais de 33 mil pacientes. Os atrasos estão sendo registrados desde 2016, mas foi no ano passado que a situação ficou mais crítica. A compra e a distribuição dos medicamentos é de responsabilidade do Ministério da Saúde. E você em casa já sabe, mas eu te lembro, para rever qualquer uma de nossas reportagens é só acessar nosso canal no YouTube. Digita lá TV Justiça Oficial. Érica, William. Obrigado, Fernanda. Essa edição do Jornal da Justiça fica por aqui. Boa noite. Continue agora com a programação da TV Justiça e a gente se vê amanhã. Até lá.